Análise crítica da lição da Escola Sabatina. Primeiro estudo do trimestre sobre profecia. Vamos iniciar a análise deste novo trimestre de lições da Escola Sabatina, cujo foco é o tema da profecia, com uma consideração central. Esta lição revela que o adventismo não é cristão, ao mesmo tempo em que reforça a cosmovisão do grande conflito como chave hermenêutica para interpretar a profecia bíblica. O autor da lição é Shawn Boonstra, evangelista da Organização Adventista. Seus estudos assumem, sem justificativa exegética, a estrutura do grande conflito, que molda e sustenta a teologia adventista. Assim, mesmo com diferenças internas na compreensão de profecia, salvação ou do próprio adventismo, os leitores são unidos por uma matriz invisível e não questionada, uma cosmovisão determinada pelas revelações de Ellen White. Essa fundação oculta age como uma espécie de vacina contra a verdade bíblica. O adventismo utiliza vocabulário cristão, mas altera seus significados. Expressões como profecia, salvação, expiação ou Jesus Cristo possuem definições distintas dentro do adventismo. Por isso, nem adventistas nem cristãos percebem de imediato que estão tratando de conceitos diferentes. O coração da lição está em uma afirmação de domingo. Sem estar rendido ao Senhor e sem um coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam a Bíblia podem não apenas perder sua mensagem, mas também interpretar mal o caráter amoroso e santo de Deus. À primeira vista, essa declaração pareceria inofensiva a um cristão. Porém, à luz do adventismo, ela está carregada de significados doutrinários. O Senhor é o Deus trinitário reformulado pelo adventismo. A verdade é o sistema adventista, mensagens angélicas, sábado como selo, juízo investigativo e rejeição do domingo. O caráter de Deus é entendido como sendo transcrito nos 10 mandamentos, especialmente o 4º sobre o sábado. Assim, a mensagem implícita é clara. Para entender profecia, é preciso estar comprometido com a verdade adventista. Isso inclui aceitar a narrativa do grande conflito, crer que Jesus ainda está realizando uma expiação incompleta no céu e interpretar a Bíblia sob a lente profética de Ellen White. Essa exigência exclui o Evangelho Bíblico da Graça e transforma a leitura profética em um exercício sectário. A lição de segunda-feira reforça outro pilar do grande conflito: a ideia de que Deus deseja ser compreendido racionalmente. Contudo, as Escrituras mostram o contrário. Deus exige fé, não compreensão total. Em Jó 38, 4-5 e Romanos 9, 18-20, a palavra enfatiza nossa limitação frente à soberania divina. Em Gênesis 15:6, é a fé de Abraão, não o entendimento, que é contada como justiça. Portanto, sugerir que o homem pode entender Deus ou que a compreensão é essencial para agradá-lo aproxima-se da tentação original da serpente. Sereis como Deus. No cerne do ensino adventista está a ideia de que Deus depende da humanidade, especialmente dos adventistas, para justificar seu caráter diante do universo, pois Satanás teria questionado sua justiça. Tal teologia compromete a soberania de Deus e coloca o ser humano como corredentor da reputação divina. A lição ainda afirma que profecia deve nos conduzir a Jesus e à promessa de salvação. Contudo, a definição de Jesus no adventismo é alterada. Ele é um ser que poderia pecar, que não manteve sua plena divindade na encarnação e que veio principalmente como exemplo da lei. Essa cristologia, além de contradizer João 1:1 e Colossenses 1:16, nega a suficiência da cruz como obra consumada da salvação. Na terça-feira, a lição trata do crescimento do entendimento profético após 1798 e exalta William Miller como precursor do movimento adventista. Segundo o texto, a compreensão das mensagens de Daniel aumentou e culminou com o nascimento da Igreja Remanescente. Isso é usado para sugerir que o adventismo é o cumprimento profético da promessa de que o conhecimento aumentaria no tempo do fim. Daniel 12:4. Essa interpretação não possui base nas Escrituras nem é reconhecida historicamente fora do adventismo. Miller errou ao marcar datas, algo que o próprio Cristo condena em Mateus 24:36.
A fundação da doutrina do juízo investigativo como justificativa para o fracasso da profecia de 1844 é um exemplo clássico de desvio doutrinário. Nenhum outro grupo cristão reconhece as 3 mensagens angélicas como o Adventismo ensina. O ponto mais grave aparece quando a lição afirma que grande parte da cristandade vive em trevas por guardar o domingo, descrito como enraizado no paganismo romano, e por crer que os mortos vivem conscientemente ou sofrem no inferno. Essa acusação afirma que o culto cristão é pagão e que sua prática é trevas, ou seja, mal. Essa linguagem não apenas insulta o corpo de Cristo, mas coloca o adventismo como juiz da Igreja Universal, negando seu vínculo com o cristianismo histórico. Essa inversão do bem e do mal é condenada em Isaías 5:20-21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. O próprio Evangelho de João nos assegura que quem crê tem a vida eterna, não entra em juízo. João 5:24. Sem qualquer necessidade de rituais sabáticos, julgamentos investigativos ou mediação de profetas modernos. Conclusão. A lição analisada demonstra com clareza que o adventismo ensina um evangelho diferente, possui uma cristologia distorcida, rejeita o corpo de Cristo em favor de uma eclesiologia exclusivista, redefine conceitos bíblicos sob a lente de Ellen White e condena a cristandade como apóstata e pagã. Essa postura evidencia que o adventismo não é cristianismo bíblico, mas uma religião à parte que utiliza termos cristãos com significados sectários. Sua cosmovisão não está centrada na cruz de Cristo, mas no esforço humano e na manutenção da lei como meio de salvação. O apelo final desta análise é que todo adventista reflita profundamente e busque nas Escrituras, e somente nelas, o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele que salva pela fé, liberta do pecado e nos dá descanso não no sábado mosaico, mas na obra consumada de Jesus.